Carolina tinha cabelos castanhos cacheados que sua mãe sempre dizia parecerem com pequenas molas douradas quando batia o sol. Era uma criança doce, que gostava de desenhar flores e sonhava em ser veterinária para cuidar de todos os animais machucados do mundo. Mas a vida tinha outros planos para ela. Quando sua mãe, Marina, perdeu a batalha contra o câncer, Carolina foi morar com Roberto, o homem com quem Marina havia se casado apenas 3 anos antes. Roberto era um homem corpulento, de barba sempre por fazer e olhos pequenos que pareciam julgar tudo ao redor. Ele trabalhava como gerente de uma loja de materiais de construção e sempre deixou claro que havia se casado com Marina por amor, não por sua filha. "Olha, garota", foi a primeira coisa que Roberto disse para Carolina no dia em que ela chegou, ainda vestindo o vestido preto do funeral da mãe. "Aqui não é hotel. Você vai ter que aprender a se virar. Sua mãe me deixou com uma responsabilidade que eu não pedi, mas vou cumprir porque sou homem de palavra." A casa era pequena, de 3 quartos, em um bairro de classe média de São Paulo. Roberto morava ali com seus 2 filhos do primeiro casamento, Rodrigo, de 12 anos, e Renata, de 15. Desde o primeiro dia, ficou claro para Carolina que ela não era bem-vinda. "Por que ela tem que dormir no meu quarto?" reclamou Renata, jogando-se na cama com drama adolescente. "Eu já dividia com o Rodrigo quando éramos pequenos, agora preciso dividir com essa intrusa?" Roberto não respondeu, apenas apontou para o beliche que havia comprado usado. "Você dorme embaixo", disse para Carolina. "E não mexe nas coisas da Renata. Ela é mais velha e tem direitos que você não tem." Os primeiros anos de sofrimento. Carolina rapidamente aprendeu as regras não escritas daquela casa. Rodrigo e Renata tinham mesada, ela não. Eles tinham roupas novas no início do ano letivo. Ela usava as roupas que as vizinhas doavam. Quando havia pizza no jantar, Carolina comia o que sobrava. Quando a família saía para o cinema, ela ficava em casa, porque alguém precisava cuidar da casa. "Você deveria agradecer por ter um teto", Roberto dizia sempre que Carolina demonstrava qualquer insatisfação. "Sua mãe me deixou uma dívida que eu estou pagando criando você. O mínimo que pode fazer é não reclamar." Na escola, Carolina se destacava. Era uma aluna brilhante, sempre tirando notas altas e participando de todas as atividades. Os professores a adoravam, e ela encontrava na educação um refúgio para toda a dor que sentia em casa. Mas mesmo seus sucessos acadêmicos eram diminuídos por Roberto. "Não adianta tirar nota boa se você não consegue nem lavar uma louça direito", ele dizia quando Carolina chegava em casa com mais um boletim excelente. "Estudo não põe comida na mesa. Quem você pensa que é? Doutora?" As humilhações eram constantes e criativas. Roberto fazia questão de deixar claro que Carolina não era sua filha na frente de visitas. "Esta aqui é a filha da minha falecida esposa", ele dizia, como se Carolina fosse um objeto que havia herdado junto com os móveis. Aos poucos, Carolina foi se fechando. Ela, que era uma criança comunicativa, se tornou uma adolescente introspectiva, que falava apenas o necessário e passava a maior parte do tempo estudando no seu pequeno canto do quarto compartilhado. A descoberta da vocação. Foi aos 14 anos que Carolina descobriu sua verdadeira paixão. Durante uma aula de ciências, a professora Márcia trouxe um coração de porco para mostrar o funcionamento do sistema cardiovascular. Enquanto outros alunos faziam caras de nojo, Carolina ficou fascinada. "Como funciona mesmo?" ela perguntou, aproximando-se da mesa onde estava o órgão. A professora notou o interesse genuíno da menina e passou a conversar com ela após as aulas sobre anatomia, fisiologia e medicina. Foi Márcia quem plantou a primeira semente. "Você tem uma mente brilhante, Carolina", disse ela um dia. "Já pensou em ser médica?" "Médica?" Carolina repetiu a palavra como se fosse algo impossível. "Pessoas como eu não viram médicas, professora." "Pessoas como você? Inteligentes, dedicadas, curiosas? Claro que viram médicas. Na verdade, são exatamente as pessoas como você que se tornam os melhores médicos." Naquela noite, Carolina deitou no beliche olhando para o teto e, pela primeira vez em anos, permitiu-se sonhar com algo além de apenas sobreviver àquela casa. A partir dos 15 anos, Carolina se transformou. Ela conseguiu um emprego de meio período como balconista em uma farmácia, mentindo sobre sua idade. Todo o dinheiro que ganhava,
escondia cuidadosamente, sonhando com o dia em que poderia pagar um cursinho pré-vestibular. Roberto não gostou nada da iniciativa. Agora que está ganhando dinheiro, vai ter que ajudar com as despesas da casa, ele disse. Afinal, você come, dorme e gasta luz aqui. Mas Carolina havia aprendido a ser esperta. Ela disse que ganhava muito menos do que realmente ganhava e conseguiu manter uma parte dos seus ganhos em segredo. Aos poucos, foi juntando dinheiro e comprando livros usados de biologia, química e física. Para que tanto livro? Perguntou Renata um dia, vendo a pilha crescente de livros embaixo da cama de Carolina. Para estudar, respondeu Carolina simplesmente. Estudar para quê? Você vai acabar igual sua mãe mesmo, casando com o primeiro que aparecer e morrendo de doença. A crueldade daquela frase cortou o coração de Carolina como uma lâmina, mas também despertou nela uma fúria fria e determinada. Naquela noite, ela fez uma promessa silenciosa. Ela seria médica, custasse o que custasse. A luta pelo sonho. Aos 17 anos, Carolina prestou vestibular para medicina em 3 universidades públicas diferentes. Ela havia conseguido uma bolsa de estudos integral em um cursinho pré-vestibular após fazer um teste de conhecimentos gerais que impressionou até os professores. Roberto ficou furioso quando descobriu. Medicina? Você endoidou de vez? Quem você pensa que é? Além do mais, quem vai pagar essa faculdade? Eu não tenho dinheiro para bancar suas fantasias. É faculdade pública, Roberto. Carolina respondeu calmamente. Não custa nada. Não custa nada? Ele riu com desprezo. E quem vai pagar seus livros, sua comida, seu transporte? Você acha que medicina é brincadeira? Você vai ter que estudar de manhã, de tarde e de noite. Quando vai trabalhar? Quando vai ajudar em casa? Eu me viro, Carolina disse com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Você se vira? Roberto riu novamente. Escuta bem aqui, menina. Se você passar nessa faculdade e resolver bancar a dondoca estudante, você não conta mais comigo para nada. Nada mesmo. Você vira adulta no dia que sair dessa casa para brincar de doutora. Carolina olhou para ele nos olhos e, pela primeira vez na vida, não baixou a cabeça. Tudo bem, ela disse. Eu aceito. A vitória e o abandono Carolina não apenas passou no vestibular, ela ficou entre os 10 primeiros colocados na USP, um dos vestibulares mais concorridos do país. Quando o resultado saiu, ela estava no trabalho. A farmacêutica, Dona Sandra, foi quem trouxe a notícia. Carolina, Carolina, você passou! Você passou em medicina na USP! As lágrimas que Carolina havia segurado por anos finalmente desceram. Ela havia conseguido. Contra todas as probabilidades, ela havia conseguido. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou suas poucas roupas em 2 sacolas plásticas na porta. Parabéns, doutora, disse Roberto com sarcasmo. Agora pode ir curar o mundo. Só não venha chorando aqui quando descobrir que a vida não é um conto de fadas. Carolina pegou suas sacolas e saiu daquela casa sem olhar para trás. Ela tinha 18 anos, R$50 no bolso, e o sonho de sua vida se realizando. Os primeiros anos de medicina foram os mais difíceis da vida de Carolina. Ela morava em uma pensão minúscula em um bairro distante da USP, dividia o quarto com uma colega de curso e trabalhava como garçonete em um restaurante nas horas vagas para conseguir se manter. Estudava madrugadas inteiras, dormia 3 ou 4 horas por noite. E muitas vezes ia para a faculdade sem ter tomado café da manhã porque o dinheiro estava curto. Mas nunca, nem por um segundo, se arrependeu da escolha que havia feito. Seus colegas de turma vinham, em sua maioria, de famílias abastadas. Eles tinham carros, apartamentos pagos pelos pais e podiam se dedicar integralmente aos estudos. Carolina tinha que ser 2 vezes melhor para conseguir acompanhar, e era exatamente isso que ela fazia. Como você consegue? Perguntou Lucas, um colega de turma, vendo Carolina estudando durante o intervalo do almoço enquanto comia um sanduíche que havia trazido de casa. Conseguir o quê? Ela perguntou, sem levantar os olhos do livro de anatomia. Estar sempre estudando, sempre focada, sempre forte. Carolina parou de ler e olhou para ele. Quando você não tem escolha, você descobre que é mais forte do que imaginava. A especialização Carolina se formou entre os 3 melhores da turma e conseguiu uma residência em cardiologia no Hospital das Clínicas.
Era uma das especialidades mais concorridas e difíceis, mas ela havia se apaixonado pelo coração humano ainda naquela aula de ciências aos 14 anos. Durante a residência, ela se destacou ainda mais. Tinha mãos firmes, raciocínio rápido e uma dedicação que impressionava até os médicos mais experientes. Era comum vê-la no hospital até altas horas, estudando casos complexos ou acompanhando cirurgias mesmo quando não estava escalada. "Você precisa ter uma vida, Carolina", dizia Dr. Marcelo, o chefe da cardiologia. "Você é brilhante, mas não pode viver só para o trabalho." "O trabalho é minha vida", ela respondia sempre. E não era apenas uma frase feita. Medicina havia se tornado mais do que sua profissão. Era sua identidade, sua razão de existir, sua forma de dar sentido a todo o sofrimento que havia passado. O reconhecimento. Aos 28 anos, Carolina já era reconhecida como uma das cardiologistas mais talentosas de São Paulo. Ela havia publicado artigos em revistas médicas internacionais, participado de congressos no exterior e salvado centenas de vidas. Tinha um apartamento próprio, um carro e, finalmente, uma vida estável. Mas nunca havia se casado, nunca havia namorado seriamente e raramente falava sobre sua família. Para seus colegas e amigos, era como se ela tivesse surgido do nada aos 18 anos. "Você nunca fala da sua família", comentou doutora Fernanda, uma colega que havia se tornado sua melhor amiga durante a residência. "Não tenho família", Carolina respondia sempre e mudava de assunto. Era uma terça-feira chuvosa de julho quando Carolina recebeu a ligação que mudaria tudo. Ela estava saindo de uma cirurgia de emergência que havia durado 6 horas quando seu celular tocou. "Doutora Carolina? Aqui é do Hospital São Camilo. A senhora é parente de Roberto Silva Santos?" O nome que ela não ouvia há quase 10 anos fez seu coração acelerar. Ele é meu padrasto." "Por quê?" "Ele deu entrada aqui há 2 horas com um infarto. Está em estado grave. A senhora poderia vir aqui?" Carolina ficou em silêncio por alguns segundos. 10 anos. 10 anos desde que havia saído daquela casa com 2 sacolas plásticas. E agora eles precisavam dela. "Doutora Carolina, a senhora está aí?" "Estou. Eu vou até aí." O reencontro. O Hospital São Camilo era um hospital particular de porte médio onde Carolina nunca havia trabalhado. Quando chegou lá, encontrou Rodrigo e Renata na sala de espera. Eles haviam mudado muito em 10 anos. Rodrigo estava gordo e parecia cansado, com uma barriga proeminente e cabelos ralos. Renata tinha ganhado peso e usava roupas que tentavam esconder o corpo que não cuidava. "Carolina?" Renata se levantou quando a viu. Você veio?" "Como ele está?" Carolina perguntou diretamente, sem abraços ou cumprimentos. "Mal", respondeu Rodrigo. "Muito mal. Os médicos dizem que precisa de uma cirurgia urgente, mas o plano de saúde não cobre, e a cirurgia custa mais de 100 mil reais. Carolina processou a informação. 100 mil reais. Uma quantia que, para ela, naquele momento não era impossível, mas ainda assim significativa. "E vocês não têm esse dinheiro?" ela perguntou. Os irmãos se entreolharam constrangidos. "A loja faliu ano passado", disse Rodrigo. "Papai ficou desempregado, teve que vender a casa, está morando num apartamento alugado pequeno. A gente não tem nada." "Quando soubemos que você era médica", começou Renata. "Como souberam?" Carolina interrompeu. "Uma vizinha viu uma reportagem sobre você na televisão, aquela sobre médicos jovens de destaque. Ela reconheceu você e contou para todo mundo." Carolina lembrou da reportagem. Havia sido feita 3 meses antes, quando ela havia salvado um menino de 8 anos com uma cirurgia extremamente complexa. O caso havia repercutido na mídia. "Nós procuramos você", disse Rodrigo. Queríamos te pedir desculpas, pelo jeito que te tratamos, pelo que papai fez." "Mas nunca tivemos coragem", completou Renata. "E agora? Agora ele está morrendo, Carolina. E você é a única pessoa que pode salvar ele." O dilema Carolina pediu para falar com o cardiologista responsável pelo caso de Roberto. Dr. Henrique era um médico experiente, mas ela percebeu imediatamente que o caso estava além da expertise dele. "É um caso complexo",
explicou o Dr. Henrique mostrando os exames. Ele teve um infarto do miocárdio extenso, com comprometimento de múltiplas artérias. Precisa de uma cirurgia de revascularização urgente, mas é uma cirurgia de alto risco. Ele tem diabetes, hipertensão e o coração está muito debilitado. Carolina analisou os exames com um olhar clínico. Era realmente um caso complexo, mas não impossível. Ela havia feito cirurgias similares dezenas de vezes. Qual a chance de sobrevivência? Ela perguntou. Sem a cirurgia? 0. Com a cirurgia, uns 30%, talvez 40% se conseguirmos um cirurgião realmente bom. Carolina sabia que, com sua expertise, essa chance poderia subir para 70%, talvez 80%. Ela era uma das poucas pessoas em São Paulo com experiência suficiente para um caso como aquele. Posso ver o paciente? Ela perguntou. O encontro Roberto estava na UTI, conectado a diversos aparelhos. Aos 58 anos, ele parecia muito mais velho. Estava magro, o rosto amarelado, a barba grisalha mal feita. Nada restava do homem corpulento e intimidador que havia sido 10 anos antes. Carolina o observou através do vidro por alguns minutos. Lembrou-se de cada humilhação, cada palavra cruel, cada vez que ele havia feito questão de deixar claro que ela não era bem-vinda. Lembrou-se das noites que chorou em silêncio no beliche, dos jantares em que comeu apenas o que sobrava, das vezes que ouviu ele dizer para visitas que ela era apenas a filha da falecida esposa. Doutora Carolina? Uma enfermeira se aproximou. O senhor está consciente? Quer falar com ele? Carolina respirou fundo e entrou no quarto. Roberto abriu os olhos quando ouviu os passos. Quando viu quem era, suas feições se contorceram numa mistura de surpresa, vergonha e algo que poderia ser arrependimento. Carolina, ele sussurrou com voz fraca. Roberto, ela respondeu, mantendo o tom profissional. Você veio. Seus filhos me chamaram. Roberto fechou os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, havia lágrimas. Eu sempre soube que você ia conseguir. Sempre soube que você era especial. Carolina sentiu uma raiva fria subir pelo peito. Não, ela disse calmamente. Você sempre disse que eu não ia conseguir. Sempre disse que eu não era nada. Eu estava errado. Eu estava com medo. Medo de quê? Medo de que você fosse melhor que meus filhos. E você foi muito melhor. Carolina ficou em silêncio, processando aquela confissão tardia. Você pode me salvar? Roberto perguntou com voz quase inaudível. Carolina olhou para ele por um longo momento. Tecnicamente sim, eu posso. Então, por favor, me salve. A decisão Carolina saiu do quarto e foi para o estacionamento do hospital. Precisava de ar, precisava pensar. Sentou no seu carro e permaneceu ali por mais de 1 hora, revivendo toda a sua infância e adolescência naquela casa. Lembrou-se da noite em que chegou, ainda vestindo o vestido preto do funeral da mãe, carregando a mochila rosa desbotada. Lembrou-se de como Roberto a recebeu, não com carinho ou compaixão, mas com irritação e obrigação. Lembrou-se dos anos de humilhações, das comparações constantes com Rodrigo e Renata, das vezes que foi tratada como uma empregada em vez de uma filha. Lembrou-se de como ele reagiu quando ela passou no vestibular, de como a expulsou de casa sem qualquer remorso. Mas também lembrou-se das palavras de sua mãe, nos últimos dias de vida. Carolina, não importa o que aconteça, não deixe que a mágoa endureça seu coração. Você é uma menina doce, e o mundo precisa de pessoas doces. Sua mãe, Marina, a mulher que havia trabalhado dupla jornada para criar Carolina sozinha, que havia se casado com Roberto acreditando que ele seria um bom pai para sua filha, que havia morrido sem saber o inferno que havia deixado Carolina enfrentar. Carolina pegou o celular e ligou para Dr. Marcelo, seu antigo chefe no Hospital das Clínicas. Marcelo, preciso de um favor, um grande favor. A operação, 2 horas depois, Carolina estava no centro cirúrgico do Hospital São Camilo, mas agora acompanhada de uma equipe médica completa, trazida do Hospital das Clínicas. Dr. Marcelo havia conseguido autorização para que ela operasse ali, em caráter excepcional. Você tem certeza disso? Perguntou o Dr. Marcelo enquanto se preparava para a cirurgia.
Ele conhecia Carolina há anos e sabia que havia algo mais naquela história. Tenho, Carolina respondeu, lavando as mãos com a mesma precisão de sempre. A cirurgia durou 7 horas. Era extremamente complexa, envolvendo a revascularização de 4 artérias coronárias. Roberto teve 2 paradas cardíacas durante o procedimento, mas Carolina conseguiu reanimá-lo nas 2 vezes. Durante a operação, com o coração de Roberto literalmente em suas mãos, Carolina teve uma revelação. Ela não estava ali por ele. Ela estava ali por ela mesma, por sua mãe, por todas as crianças que, como ela, haviam sido rejeitadas por famílias que deveriam amá-las. Ela estava ali porque era médica, e médicos salvam vidas, independentemente de quem seja a pessoa na mesa de cirurgia. O despertar. Roberto sobreviveu à cirurgia. Quando acordou, 2 dias depois, a primeira coisa que viu foi Carolina sentada ao lado da cama, lendo um livro de medicina. "Você ficou", ele disse com voz rouca. "Eu sou sua médica", ela respondeu sem levantar os olhos do livro. "É minha responsabilidade acompanhar sua recuperação." "Carolina, eu preciso te pedir perdão." Ela finalmente olhou para ele. "Não precisa." "Preciso sim. Eu fui cruel com você. Eu fui injusto. Você era apenas uma criança que havia perdido a mãe e eu a tratei como um fardo." Carolina fechou o livro e o colocou no colo. "Por que você fez isso?" Roberto respirou fundo antes de responder. "Porque eu estava com raiva. Raiva de que sua mãe tivesse morrido. Raiva de ter que cuidar de uma criança que não era minha. Raiva de ver você me lembrando dela todos os dias. E porque eu sabia que você ia embora. Eu sabia que você era inteligente demais para ficar naquela casa e eu tinha medo de me apegar a você e depois perder você também. Então você preferiu me expulsar antes que eu fosse embora por conta própria. Eu preferi ser cruel para não sofrer. E no processo, fiz uma criança inocente sofrer." Carolina ficou em silêncio por um longo momento. "Você quase conseguiu me destruir. Você sabe disso?" "Eu sei. Houve noites em que eu pensei em desistir de tudo. Pensei que talvez você estivesse certo, que eu não era nada mesmo. Mas você não desistiu." "Não, eu não desisti porque minha mãe não teria desistido. E porque mesmo você tentando me convencer do contrário, eu sabia que eu valia mais do que você dizia." Roberto começou a chorar. "Você me salvou. Depois de tudo que eu fiz, você me salvou." Carolina se levantou e se dirigiu à porta. Antes de sair, se virou para ele uma última vez. "Eu não salvei você por você, Roberto. Eu salvei você porque é isso que médicos fazem. Salvamos vidas, todas as vidas, mesmo as das pessoas que nos machucaram." A recuperação. Roberto ficou internado por 3 semanas. Durante esse período, Carolina acompanhou pessoalmente sua recuperação. Não por carinho ou afeto, mas porque havia assumido o caso e levava suas responsabilidades médicas a sério. Rodrigo e Renata visitavam o pai diariamente e, aos poucos, tentavam se aproximar de Carolina. Eles haviam mudado muito em 10 anos. Rodrigo havia se casado e tinha 2 filhos, mas o casamento não ia bem e ele estava desempregado. Renata havia se formado em administração, mas nunca conseguiu um emprego estável e morava ainda com o pai. "Carolina", disse Renata em uma das tardes, "eu queria te pedir desculpas também, pelo jeito que te tratei quando éramos crianças." "Vocês eram crianças?" Carolina respondeu. "Vocês apenas seguiam o exemplo que tinham em casa." "Mesmo assim, eu sabia que estava sendo cruel. E eu continuei sendo cruel porque tinha ciúmes de você." "Ciúmes de mim?" Carolina não conseguiu esconder a surpresa. "Você era mais inteligente, mais determinada, mais forte, mesmo sendo mais nova. E eu sabia que você ia conseguir coisas que eu nunca conseguiria." Carolina olhou para a meia-irmã que um dia a havia chamado de intrusa. Via nela agora uma mulher de 35 anos, insegura, sem direção, que havia desperdiçado suas oportunidades enquanto Carolina lutava por cada chance que tinha. "Nunca é tarde para recomeçar", ela disse simplesmente. A conversa final.
No último dia de internação de Roberto, Carolina entrou no quarto para fazer a última avaliação médica antes da alta. Roberto estava vestido, sentado na cama, esperando. Como você se sente? Ela perguntou, checando sua pressão arterial. Fisicamente, bem melhor. Emocionalmente, culpado. Carolina terminou o exame e guardou o estetoscópio. A culpa não vai mudar o passado. Eu sei, mas talvez possa mudar o presente. O que você quer dizer? Roberto respirou fundo. Eu quero ser uma pessoa melhor. Quero ser o pai que eu deveria ter sido para você, mesmo que seja tarde demais. Carolina o olhou nos olhos. Roberto, eu não preciso de um pai. Eu nunca precisei. Eu precisava de um quando tinha 7 anos, 8, 10. Agora eu sou uma mulher adulta, realizada, que construiu sua própria vida. Eu não preciso de você. As palavras foram duras, mas ditas sem raiva, apenas com a frieza da verdade. Eu sei que não precisa, Roberto disse com voz embargada. Mas eu preciso. Eu preciso fazer as pazes comigo mesmo. Eu preciso tentar ser o homem que sua mãe acreditava que eu era quando se casou comigo. Carolina ficou em silêncio por um momento. E como você pretende fazer isso? Não sei ainda, mas quero começar te pagando de volta. A cirurgia, os honorários médicos, tudo. Pode demorar anos, mas eu vou pagar. Eu não cobrei nada. Como assim não cobrou nada? Eu paguei a cirurgia, eu paguei tudo. Os 100 mil reais da cirurgia, mais os custos da internação, mais os honorários da minha equipe. Eu paguei tudo. Roberto ficou chocado. Por quê? Por que você fez isso? Carolina se dirigiu à porta, mas antes de sair, se virou uma última vez. Porque minha mãe me ensinou que a gente ajuda quem precisa. Mesmo quando essa pessoa não merece nossa ajuda. Especialmente quando ela não merece. O retorno à vida Carolina voltou à sua rotina no hospital, mas algo havia mudado dentro dela. A experiência de ter a vida de Roberto literalmente em suas mãos havia provocado uma transformação que ela ainda estava processando. Dr. Marcelo notou a mudança. Você está diferente desde aquela cirurgia, ele comentou em uma das manhãs. Diferente como? Mas em paz. Como se tivesse resolvido algo importante. Carolina refletiu sobre isso. Talvez ele estivesse certo. Talvez ela realmente tivesse resolvido algo. Não havia perdoado Roberto. Perdão era algo que talvez nunca viesse, mas havia se libertado do peso do ódio que carregava há tantos anos. A nova família. 3 meses depois da cirurgia, Carolina recebeu um convite de casamento. Rodrigo estava se casando novamente e queria que ela fosse madrinha. Eu sei que é estranho, ele disse quando a procurou no hospital. Nós nunca fomos próximos, nunca fomos realmente irmãos, mas você é a única família que eu tenho que eu realmente admiro. Carolina ficou surpresa com o convite, mas mais surpresa ainda ficou ao perceber que se sentia tocada por ele. Por que você quer que eu seja sua madrinha? Porque você é a prova de que é possível superar qualquer coisa. Você é a prova de que não importa de onde a gente vem, importa onde a gente quer chegar. E eu quero que meus filhos tenham você como exemplo. Carolina aceitou o convite. O casamento foi pequeno, simples, numa igreja do bairro onde Roberto agora morava. Carolina chegou alguns minutos antes da cerimônia e encontrou Roberto na entrada da igreja. Ele havia emagrecido, estava bem vestido e parecia mais saudável do que ela o havia visto em anos. Carolina, ele se aproximou. Obrigado por ter vindo. Como você está se sentindo? Bem, fisicamente completamente recuperado. Emocionalmente, ainda trabalhando nisso. Durante a cerimônia, Carolina observou aquela família que um dia havia sido sua fonte de tanto sofrimento. Rodrigo parecia genuinamente feliz, e sua nova esposa, Amanda, era uma mulher doce que claramente o amava. Os 2 filhos de Rodrigo do primeiro casamento, de 8 e 10 anos, estavam bem vestidos e pareciam animados com a cerimônia. Renata estava ao lado do pai, também emocionada. Ela havia conseguido um emprego fixo numa empresa de contabilidade e parecia mais confiante do que Carolina se lembrava. Durante a festa, que aconteceu no salão da igreja mesmo, Carolina foi abordada por várias pessoas que a conheciam apenas de vista ou por ouvir falar. Você é a doutora Carolina?
Perguntou uma senhora idosa. A que salvou o Roberto? Eu sou médica, sim, Carolina respondeu. Que bênção ter uma médica na família. O Roberto não para de falar de você, de como você é importante, de como ele tem orgulho de você. Carolina ficou surpresa. Roberto falava dela? E com orgulho? A revelação mais tarde, durante a festa, Roberto se aproximou de Carolina, que estava sentada sozinha numa mesa, observando as pessoas dançarem. Posso me sentar? Ele perguntou. Carolina acenou com a cabeça. Tem uma coisa que eu nunca te contei, Roberto começou. Sobre sua mãe. Carolina se tensionou. Ela raramente falava sobre Marina, e quando o fazia, era sempre com uma dor profunda no peito. Ela fez me prometer uma coisa antes de morrer, Roberto continuou. Me fez prometer que eu cuidaria de você como se fosse minha própria filha, que eu te daria amor, educação e todas as oportunidades que eu daria para meus próprios filhos. Carolina permaneceu em silêncio, processando essa informação. Eu quebrei essa promessa, Roberto disse com a voz embargada. Eu quebrei completamente. E não passa um dia que eu não pense nisso. Não passa um dia que eu não me odeie por ter falhado com ela e com você. Por que você está me contando isso agora? Porque você merece saber que sua mãe não te deixou com alguém que não se importava. Ela te deixou com alguém que ela acreditava que te amaria. E eu estraguei tudo. Carolina sentiu as lágrimas chegarem aos olhos, mas as segurou. E por que você quebrou a promessa? Roberto respirou fundo. Porque eu estava com raiva de Deus. Raiva de que uma mulher tão boa quanto sua mãe tivesse que morrer tão cedo. Raiva de que ela me deixasse com uma responsabilidade que eu não sabia como cumprir. E ao invés de honrar a memória dela sendo bom para você, eu descontei minha raiva em você. Você sabe que isso não justifica nada, né? Eu sei. Não estou tentando me justificar. Estou tentando explicar e pedir perdão, não por mim, mas pela memória da sua mãe. Carolina ficou em silêncio por um longo momento, observando as crianças correndo pelo salão. Eu perdoo você, ela disse finalmente. Roberto olhou para ela surpreso. Perdoa? Perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. E porque minha mãe me ensinou a perdoar. Roberto começou a chorar abertamente. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado. O novo começo. Nos meses que se seguiram ao casamento de Rodrigo, Carolina começou a manter contato regular com a família. Não uma relação íntima, mas uma convivência cordial e respeitosa. Roberto havia conseguido um emprego como vendedor numa loja de eletrodomésticos e estava se esforçando para reconstruir sua vida. Ele pagava mensalmente uma pequena quantia para Carolina, insistindo em devolver o dinheiro que ela havia gasto com sua cirurgia. Você não precisa fazer isso, Carolina dizia sempre. Preciso sim, é uma questão de dignidade, sua e minha. Renata havia se matriculado numa pós-graduação e estava namorando um rapaz que trabalha numa ONG. Ela parecia mais feliz e realizada do que Carolina jamais a havia visto. Rodrigo estava construindo um casamento sólido com Amanda, e seus filhos estavam se adaptando bem à nova configuração familiar. O mais novo, Pedro, havia começado a chamar Carolina de tia doutora, e sempre ficava animado quando ela aparecia nas reuniões de família. A transformação pessoal, a experiência de perdoar Roberto, havia despertado em Carolina uma necessidade de repensar outros aspectos de sua vida. Ela percebeu que havia se fechado para relacionamentos pessoais, usando sua carreira como uma armadura contra qualquer possibilidade de ser machucada novamente. Foi então que ela conheceu Daniel. Daniel era pediatra no mesmo hospital onde Carolina trabalhava. Eles haviam se cruzado diversas vezes nos corredores, mas nunca haviam tido uma conversa mais longa. Ele era alto, tinha cabelos castanhos claros e olhos verdes, e sempre cumprimentava todo mundo com um sorriso genuíno. Doutora Carolina? Ele a abordou um dia na cafeteria do hospital. Posso me sentar? Claro, ela respondeu, fechando o livro que estava lendo. Eu sempre a vejo lendo durante o almoço. Nunca para conversar com ninguém. Posso perguntar por quê? Carolina ficou surpresa com a pergunta direta. Eu gosto de estudar. Não é isso.
Eu reconheço alguém que se esconde atrás dos livros porque eu faço a mesma coisa. Carolina o olhou com mais atenção. Você se esconde atrás dos livros? Às vezes. Quando não quero lidar com certas coisas. Você faz isso sempre. Você não me conhece para dizer isso. Você tem razão. Eu não te conheço. Mas gostaria de conhecer. E assim começou uma amizade que, aos poucos, se transformou em algo mais. O amor Daniel tinha uma história familiar completamente diferente da de Carolina. Ele havia crescido numa família amorosa, com pais presentes e irmãos próximos. Quando Carolina contou sua história para ele, ele ficou chocado. Como você conseguiu se tornar uma pessoa tão boa depois de tudo isso? Ele perguntou numa das noites em que estavam conversando no apartamento dela. Eu não sei se sou uma pessoa tão boa assim, Carolina respondeu. Você é. Você salvou a vida do homem que te machucou tanto. Você perdoou sua família. Você dedica sua vida a salvar outras pessoas. Se isso não é bondade, eu não sei o que é. Eu fiz isso por mim mesma, não por eles. E isso torna o gesto ainda mais nobre. Carolina se apaixonou por Daniel devagar, com medo, mas inevitavelmente. Ele tinha uma paciência infinita com suas inseguranças, uma capacidade única de fazê-la rir, e uma forma de olhá-la que a fazia se sentir completamente aceita. O pedido 2 anos depois que se conheceram, Daniel pediu Carolina em casamento. Não foi um pedido grandioso, com restaurante chique ou multidão. Foi numa tarde de domingo, no apartamento dela, enquanto eles assistiam a um filme. Casa comigo, ele disse de repente, durante uma cena romântica do filme. Carolina olhou para ele, achando que tinha ouvido errado. O quê? Casa comigo, eu te amo, você me ama, a gente se dá bem, a gente quer as mesmas coisas da vida. Casa comigo. Assim, do nada. Não é do nada. Eu penso nisso há meses. Só estava esperando o momento certo e percebi que não existe momento certo. Existe apenas o momento em que a gente decide ser corajoso. Carolina sentiu o coração acelerar. Daniel, você não precisa responder agora, pensa. Não preciso pensar, ela disse, surpreendendo a si mesma. A resposta é sim. O casamento. Carolina e Daniel se casaram numa cerimônia pequena, mas emocionante. Ela havia convidado Roberto, Rodrigo e Renata e ficou surpresa quando todos aceitaram o convite e apareceram. Roberto a acompanhou até o altar, cumprindo o papel que deveria ter sido do pai dela. Antes de entregá-la para Daniel, ele sussurrou em seu ouvido. Sua mãe estaria muito orgulhosa de você. Carolina segurou as lágrimas, mas sorriu. Obrigada. Durante a festa, ela observou sua nova família misturada com aquela que havia sido fonte de tanto sofrimento, e percebeu que havia conseguido algo que parecia impossível anos antes. Ela havia transformado dor em amor, ressentimento em perdão e solidão em pertencimento. A maternidade. 3 anos depois do casamento, Carolina descobriu que estava grávida. A notícia a pegou de surpresa, pois ela sempre havia assumido que seria difícil para ela ter filhos devido ao estresse constante dos primeiros anos de vida adulta. Estou grávida, ela contou para Daniel numa manhã, ainda segurando o teste na mão. Daniel a olhou por um momento, processando a informação, e depois a abraçou com uma força que quase a derrubou. Eu te amo tanto, ele disse, girando com ela no colo. Nós vamos ser pais. A gravidez de Carolina foi tranquila, mas emocionalmente intensa. Ela passava horas pensando sobre que tipo de mãe queria ser, que tipo de infância queria dar para seu filho. Você tem medo? Daniel perguntou uma noite, vendo-a acordada com a mão na barriga. Tenho, ela admitiu. Tenho medo de não saber como ser mãe. Eu não tive um bom exemplo de família quando era criança. Mas você teve um bom exemplo de mãe. Sua mãe te amou, te cuidou, fez sacrifícios por você. E você lembra disso. E se eu cometer os mesmos erros que o Roberto cometeu comigo? Daniel segurou o rosto dela entre as mãos. Você não vai cometer. Sabe por quê? Porque você sabe como é ser machucada por quem deveria te proteger. E você nunca faria isso com outra pessoa. O nascimento, Maria Carolina, nasceu numa manhã de primavera.
depois de um trabalho de parto que durou 14 horas. Carolina havia insistido em ter parto normal, e quando finalmente segurou a filha nos braços, sentiu uma avalanche de emoções que nunca havia experimentado. "Oi, meu amor", ela sussurrou para a bebê. "Eu sou sua mamãe, e eu te prometo que você sempre, sempre vai ser amada." Roberto, Rodrigo e Renata foram os primeiros visitantes no hospital. Quando Roberto viu a neta pela primeira vez, ele começou a chorar. "Ela é linda", ele disse. "Igualzinha a você quando era bebê, e igualzinha à sua mãe." "Você quer segurá-la?" Carolina ofereceu. Roberto hesitou. "Posso?" "Pode." Quando Roberto segurou Maria Carolina nos braços, Carolina viu algo que nunca havia visto antes. Ele sendo genuinamente carinhoso com uma criança. Ele segurava a bebê como se ela fosse feita de cristal, sussurrava palavras doces e tinha lágrimas nos olhos. "Eu prometo que vou ser o avô que eu não consegui ser pai", ele disse para Carolina. "Se você me deixar." "Eu deixo", Carolina respondeu, "mas com uma condição." "Qual?" "Que você conte para ela sobre minha mãe, sobre a Marina. Que ela saiba que teve uma avó que a amaria muito." "Eu conto. Eu prometo." A realização, 5 anos depois do nascimento de Maria Carolina, Carolina estava dirigindo para casa depois de um dia longo de cirurgias, quando recebeu uma ligação de Renata. "Carolina! Carolina! Liga a televisão no canal 7. "Por quê? O que aconteceu?" "Você ganhou! Você ganhou o prêmio de médica do ano! Está passando na televisão agora!" Carolina parou o carro no acostamento e ligou o rádio. Realmente, ela havia sido escolhida como a médica do ano pela Associação Médica de São Paulo em reconhecimento ao seu trabalho em cardiologia pediátrica e sua dedicação aos pacientes. Quando chegou em casa, encontrou Daniel e Maria Carolina assistindo a reportagem sobre ela na televisão. "Mamãe virou famosa!" gritou Maria Carolina, correndo para abraçá-la. "Mamãe sempre foi famosa para nós", disse Daniel, dando-lhe um beijo. Agora o resto do mundo descobriu. Naquela noite, depois que Maria Carolina foi dormir, Carolina ficou na varanda do seu apartamento, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Lembrou-se da menina de 7 anos que havia chegado naquela casa com uma mochila rosa desbotada, chorando pela mãe que acabara de perder. Lembrou-se de todas as vezes que quase desistiu, de todas as noites que chorou em silêncio, de todos os momentos em que acreditou que Roberto tinha razão e que ela realmente não era nada. E agora ali estava ela. Uma médica reconhecida nacionalmente, uma esposa amada, uma mãe dedicada, uma mulher que havia transformado sua dor em propósito. O círculo se fecha. No último Natal que passaram juntos, Roberto reuniu toda a família na sua pequena casa. Carolina chegou com Daniel e Maria Carolina, que agora tinha 6 anos e era uma menina esperta e carinhosa. Durante o jantar, Roberto se levantou para fazer um brinde. "Eu quero fazer um brinde", ele disse, segurando um copo de refrigerante. Ele havia parado de beber depois da cirurgia. "Para a Carolina." Todos se viraram para ela, surpresos. "Carolina", Roberto continuou com a voz embargada, "você chegou na nossa família como uma menina órfã e assustada. E eu falhei com você. Eu falhei completamente. Mas você não deixou a minha falha te definir. Você se definiu sozinha. Você se tornou uma mulher extraordinária, uma médica brilhante, uma mãe maravilhosa e uma pessoa que honra a memória da sua mãe todos os dias." Carolina sentiu as lágrimas chegando aos olhos. "Mais do que isso", Roberto continuou. "Você me salvou. Literalmente me salvou da morte, mas também me salvou de mim mesmo. Você me ensinou que nunca é tarde demais para ser uma pessoa melhor. Você me ensinou que o perdão é possível, mesmo quando a gente não merece." Ele levantou o copo. "Então eu faço esse brinde para você, que transformou nossa família, que nos ensinou o que realmente significa amar sem condições, e que provou que não importa onde a gente começa, importa onde a gente escolhe chegar." Todos brindaram, e Carolina sentiu uma paz profunda tomar conta do seu coração. Mais tarde, quando estavam indo embora, Maria Carolina correu até Roberto. "Vovô", ela disse, "a mamãe me contou que você não foi legal com ela quando ela era pequena." Roberto se ajoelhou na altura da menina, não sabendo o que responder. "Mas eu acho que você mudou."
Maria Carolina continuou. Porque você é muito legal comigo. E a mamãe disse que as pessoas podem mudar quando querem muito. Sua mamãe tem razão, Roberto disse emocionado. As pessoas podem mudar, e eu mudei porque sua mamãe me ensinou como. Epílogo. Carolina está agora com 38 anos. É reconhecida como uma das melhores cardiologistas do país. Tem um casamento sólido e feliz. E é mãe de 2 filhas, Maria Carolina, de 8 anos, e Ana Marina, que nasceu 3 anos depois, de 5 anos. Roberto morreu peacicamente aos 65 anos de causas naturais, rodeado pela família. Nos seus últimos dias, ele repetiu várias vezes para Carolina: Obrigado por ter me salvado. Não apenas da morte, mas da pessoa terrível que eu era. Carolina o perdoou completamente antes que ele morresse. E hoje se lembra dele não como o padrasto cruel que a maltratou, mas como o homem imperfeito que aprendeu a amar tardiamente, mas genuinamente. Rodrigo se tornou um pai dedicado e um marido fiel. Ele trabalha como gerente numa empresa de logística e está criando seus filhos de forma completamente diferente de como foi criado. Frequentemente pede conselhos para Carolina sobre paternidade. Renata se casou com o namorado da ONG e hoje trabalha como coordenadora de projetos sociais. Ela nunca teve filhos, mas é a tia mais carinhosa que existe para as filhas de Carolina e de Rodrigo. Daniel continua sendo o marido amoroso e presente que sempre foi. Ele e Carolina trabalham no mesmo hospital e são conhecidos por todos como o casal que mais se ama em todo o corpo médico. Maria Carolina e Ana Marina crescem numa casa cheia de amor, onde nunca precisaram competir por atenção ou carinho. Elas sabem a história da mãe, sabem sobre a avó Marina que morreu antes delas nascerem e sabem sobre o avô Roberto que mudou para melhor. Carolina ainda atende pacientes, ainda faz cirurgias complexas, ainda salva vidas todos os dias. Mas agora ela faz isso não apenas por obrigação profissional ou para provar seu valor, mas porque descobriu que salvar vidas é sua forma de honrar a própria vida que quase foi destruída. Às vezes, quando está operando um paciente particularmente difícil, ela pensa na menina de 7 anos que chegou naquela casa com uma mochila rosa desbotada e sorri, porque sabe que aquela menina não apenas sobreviveu, ela triunfou. E foi assim que a menina rejeitada pelo próprio padrasto se tornou não apenas uma médica reconhecida nacionalmente, mas uma mulher que transformou sua dor em propósito, seu abandono em amor e sua solidão em uma família onde todos são verdadeiramente amados. Porque no fim, Carolina descobriu que a maior vingança contra quem nos machuca não é machucá-los de volta, mas nos tornarmos tão felizes e realizados que transformamos nossa história de dor numa história de triunfo. E quando ela segura suas filhas no colo antes de dormir, sussurra no ouvido delas a mesma coisa que sua mãe Marina sussurrava no dela. Você é amada. Você é especial e não importa o que aconteça na vida, nunca se esqueça disso. A menina de 7 anos com a mochila rosa desbotada finalmente tinha chegado em casa.